A fisiologia humana é um ramo de estudo sobre os principais processos que se passam no interior do organismo humano. O entendimento desse ramo é o que traz ao estudioso da área o conhecimento sobre como os processos fisiológicos influenciam no funcionamento dos sistemas e processos do corpo humano. O organismo humano é constituído de diversas partes que, em conjunto, garantem o seu funcionamento adequado. Primeiramente, vem as moléculas, que são as estruturas responsáveis pelas reações químicas. Sua atuação ocorre em nível celular. As células, que é a menor unidade estrutural estudada na fisiologia humana. Os tecidos, que são grupos celulares formados por células semelhantes atuando em uma mesma função. Os órgãos, que são a união de diversos tipos diferentes de tecidos que juntos atuam em uma função específica. Sistemas, que é um grupo de órgãos desempenhando uma função em comum, é denominado sistema, como por exemplo o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema excretor. Organismo, que é a junção de todos os sistemas do organismo humano, sendo portanto a maior estrutura dentre deles. A homeostase é uma condição básica relacionada à fisiologia humana. Sua principal definição é de regulador da estabilidade do organismo. Assim, a homeostase mantém a estabilidade rítmica e a composição química do organismo. Graças à homeostase, existe um estado de independência do organismo quanto às variações do ambiente externo. É dessa forma que o organismo consegue manter o bom funcionamento dos seus níveis celulares, teciduais e sistêmicos de maneira mais adequada possível. Um dos exemplos da homeostase no corpo humano é a temperatura corporal controlada, em aproximadamente 37 graus Celsius, que é a temperatura ideal para o melhor funcionamento das funções do organismo. Essa temperatura é tão importante que um aumento de apenas 1 grau já é suficiente para provocar alterações no funcionamento de diversas atividades metabólicas do corpo. Então, o que são as DTAs? As DTAs são doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados, tendo como sintomas mais comuns vômito, diarreia, podendo também causar dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão, olhos inchados, dentre outros. Nas crianças, grávidas, idosos e pessoas doentes, as consequências podem ser mais graves, podendo inclusive levar à morte. É considerado surto de DTA quando 2 ou mais pessoas apresentam doenças ou sintomas semelhantes após ingerirem alimentos ou algo da mesma origem, normalmente em um mesmo local. Para doenças de alta gravidade como botulismo e cólera, apenas um caso já é considerado surto. No Brasil, a maioria das doenças transmitidas por alimentos são causadas por bactérias, principalmente por Salmonella, Escherichia coli e Staphylococcus. No entanto, há também surto de doenças transmitidas por alimentos, causado por vírus, rotavírus e norovírus, e em menor proporção por substâncias químicas. Dessa forma, os principais causadores das doenças transmitidas por alimentos são a Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, coliformes, Bacillus cereus, rotavírus e norovírus. As DTAs podem se manifestar das seguintes formas: infecções, que são causadas pela ingestão de micro-organismos patogênicos, denominados invasivos, com capacidade de penetrar e invadir tecidos, originando quadro clínico característico como as infecções por Salmonella. Tosse-infecções, que são causadas por micro-organismos toxigênicos, cujo quadro clínico é provado por toxinas liberadas quando estes se multiplicam, esporulam ou sofrem lise na luz intestinal. Intoxicações são provocadas pela ingestão de toxinas formadas em decorrência da intensa proliferação dos micro-organismos patogênicos no alimento. Intoxicações não bacterianas, quando os outros agentes não bacterianos estão envolvidos com DTA, como nas intoxicações por metais pesados, agrotóxicos, fungos silvestres, plantas e animais tóxicos. A prevenção das doenças transmitidas por alimentos baseia-se no consumo de água e alimentos que atendam aos padrões de qualidade da legislação vigente, higiene pessoal, alimentar e condições adequadas de saneamento. Como evitar essas DTAs? Lave as mãos regularmente, selecione alimentos frescos com uma boa aparência e antes do consumo os mesmos devem ser lavados e desinfectados. Lave e desinfete todas as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos. Consuma leite pasteurizado, esterilizado ou fervido. Não beba leite nem seus derivados crus, porque não vai ser uma boa. Evite o contato entre alimentos crus e alimentos prontos para o consumo para impedir contaminação cruzada. Mantenha os alimentos fora do alcance de insetos, roedores e outros animais. Beba água ou gelo apenas de procedência conhecida. Muitas pessoas têm dúvidas de como as doenças transmitidas por alimentos afetam diretamente o nosso sistema fisiológico.
Então, nesse documentário traremos informações importantes sobre as DTAs e no final traremos um relato de uma mulher que já sofreu com uma DTA. Além das informações essenciais, trouxemos também presenças importantíssimas da área da saúde, como uma nutricionista e uma médica, juntamente com uma engenheira de alimentos. A função básica de um nutricionista é avaliar o organismo do indivíduo e todas as suas necessidades calóricas no dia a dia. E a partir dessa análise, definir uma dieta personalizada de acordo com as demandas calóricas e nutricionais de cada um. No Brasil, segurança alimentar e nutricional significa garantir a todos alimentos básicos de qualidade, em quantias suficientes de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Com base em práticas alimentares saudáveis, quem não está habituado à rotina de um nutricionista muitas vezes não tem uma boa perspectiva a respeito do seu trabalho. Afinal, você sabe que não se trata apenas de criar cardápios e ajudar as pessoas a emagrecerem. O trabalho dos profissionais da nutrição é muito mais complexo e suas recomendações impactam de forma direta a saúde das pessoas. E no caso de tratamento de doenças crônicas, ela é essencial para garantir a recuperação e o controle da saúde dos pacientes. As doenças transmitidas por alimentos vêm aumentando de forma significativa em escala mundial. Podemos citar como algum desses fatores que contribuem para esse aumento o crescente aumento da população, a urbanização, as pessoas também em situação de vulnerabilidade que não tem um alimento de qualidade para poder consumir no seu dia a dia, muitas vezes pode estar infectado, e também a necessidade da produção de alimentos em grande escala, contribui muito para as doenças transmitidas por alimentos. Esses fatores ainda contribuem para um déficit nos órgãos públicos e privados que atuam no controle e na qualidade dos alimentos que são ofertados à população. Muitas vezes a pessoa que consome um alimento infectado, ela desenvolve um tipo de intoxicação ou infecção alimentar que pode ser aguda ou crônica e ele pode apresentar um surto ou um caso isolado nesse tipo de infecção. O engenheiro de alimentos é quem seleciona as matérias-primas e os sistemas de armazenamento de alimentos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, prezando pela qualidade e segurança do produto final. Eu, como engenheira de alimentos, falo com propriedade que o principal modo de contaminação ocorre pela falta de higienização dos manipuladores, principalmente pela forma errada de lavar suas mãos, contendo também uma quantidade insuficiente de lavagens durante a jornada de trabalho e as trocas das funções. Outro aspecto importante se dá pela saúde física do colaborador. O ideal é que o manipulador de alimentos não apresente nenhum tipo de ferimento. Caso isso venha acontecer, ele tem que cobri-los imediatamente de forma adequada. Não pode trabalhar gripado, apresentando vômitos frequentes, diarreia, dor abdominal ou qualquer outro indício que possa vir a contaminar o que ele produz, deixando bem claro que ele tem que apresentar os exames obrigatórios para exercer a sua função. Não tá gravando. Oi, Luca, boa noite. Obrigada por você ter vindo aqui e contar abertamente sobre esse seu relato pessoal. Como foi para você ter essa infecção totalmente fatal e o que passou pela sua cabeça? No início eu não fiquei tão abalada, porém, conforme os sintomas foram aparecendo e as consultas médicas mais frequentes, eu comecei a ficar assustada. Eu perdi muito peso durante esse período, porque eu não tinha apetite, eu sentia muita fraqueza por conta da febre, até o momento que eu tive que ser internada. Entendi. E como foi no hospital? Como eles trataram você e tudo mais? Eu fiquei internada no Hospital São Rafael, fui bem acolhida por uma equipe médica especializada nessa área. Eles souberam lidar com minha endocardite. Cheguei até a chorar muitas noites, porém eles conseguiram me acalmar e me confortar. Eu tomava antibiótico todos os dias
Eles também me davam vitaminas para fortalecer o corpo, já que eu não estava me alimentando bem. E assim, dependendo da classe da bactéria instalada no coração, as doses dos antibióticos eles tendem a mudar, tendo uma chance de sucesso que varia de acordo com a saúde do indivíduo. Então, era muito importante que eu me alimentasse. E como foi que você pegou essa bactéria? Eu estava fiscalizando um hospital na minha cidade e eu acabei almoçando lá mesmo. Eu contraí a bactéria por causa da comida de lá. Não era a primeira vez que eu tinha almoçado lá, porém, desta vez eu dei a má sorte de um funcionário estar contaminado com esta bactéria. E ele não estava seguindo os protocolos requisitados. E o que foi que aconteceu com esse funcionário e como ficou a reputação do hospital depois de todo esse ocorrido? Muitas pessoas ficaram revoltadas com o acontecimento, pois, como você já sabe, eu não fui a única que contraiu a bactéria. O funcionário foi demitido e o hospital aumentou a rigidez na vigilância, na limpeza e entre outros cuidados. Tomou uma multa junto com isso também. E uma pessoa abriu um processo contra o hospital depois que o filho dela faleceu de pneumonia. Entendi. Meu Deus, é de fato horrível. Luca, muito obrigada pela sua participação, né? Que a entrevista não vai poder ser muito grande, já que você tem suas ocupações. E foi isso. Muito obrigada por você ter compartilhado esse seu depoimento pessoal e intenso. Agradeço a todos pela atenção e peço que fique de olho para o próximo documentário.